Hoje a gente vai dissecar um best-seller do New York Times. Fala galera, Cláudio Pinheiro aqui e a gente vai falar hoje sobre This One Summer, da Juliana Tamaki e Mariko Tamaki, que são duas canadenses que fazem quadrinhos, né? Enfim, que fizeram esse livro bonitinho aqui, que é best-seller do New York Times, o que é uma coisa muito rara de se ver num quadrinho, tá? Tem vários outros prêmios aqui, prêmio da Biblioteca Americana, esse prêmio que eu não sei nem o que é, mas tem um cavalo bonito, enfim, vários prêmios, várias medalhas e tal. É um livro muito bem falado, muito bem recomendado pelas pessoas. E eu achei que valia a pena ler, fiquei muito curioso para ler esse livro, né? E olha, valeu a pena, realmente é uma leitura interessantíssima, principalmente por causa dos desenhos, mas vamos chegar lá, tá? Basicamente esse livro conta a história de duas amigas, duas meninas, né? Que são essas duas aqui na capa, e elas moram nas suas respectivas cidades, e todo verão elas se encontram numa cidadezinha pra, enfim, passar o verão, né? Fazer as férias de verão delas. Então elas têm uma cabana, cada uma tem a sua família, no caso, né? E elas vão lá passar o verão e passam o verão juntas e vivem aventuras e tudo mais. Então a história é sobre elas vivendo aventuras e não são crianças pré-adolescentes ali, né? Então elas falam sobre, tipo, de quem ela tá gostando, sobre mudanças da fisionomia do corpo adolescente e tudo mais. É uma história de cotidiano, né? É slice of life, né? Dá pra categorizar isso aqui como slice of life, né? Então é bem cotidiano mesmo, né? Uma história que nós poderíamos ter vivido, né? E é muito bonita, é muito nuance. E é muito bonita, é uma história sutil, sacou? Com várias nuances. Uma história bonita de ver. É legal, aquele tipo de história que faz você lembrar da sua adolescência, da sua infância, sabe? É uma coisa muito legal. Eu queria, me imaginei viajando para essa cidadezinha e passando o verão, acampando e fazendo fogueiras e lendo um livro na lareira. Enfim, é uma experiência que é visualmente legal e te transporta para aquele lugar, sabe? E como eu disse, o foco são as duas meninas, mas tem um núcleo das meninas, né, que acontece com elas duas, tem um núcleo dos adolescentes da cidade, que são outro núcleo, e eles têm relação, né, um núcleo com o outro, obviamente, e tem o núcleo dos pais, né, dos adultos da cidade, que é outra história também, então são meio que três histórias simultâneas, mas o foco é sempre nas meninas, né, é pelo ponto de vista das meninas. Então, você acompanha o ponto de vista de uma criança da situação, tá? E um pouquinho de spoiler, talvez, um pouquinho de spoiler, né, que as histórias todas se conectam no final, as três histórias, né? Adolescente, criança e adulto. Mas eu tenho uma crítica muito pesada, eu diria, à história desse livro. Porque o que acontece? Eu ouvi muita crítica positiva, né? Então eu vim pra esse livro achando que ele seria espetacular, seria incrível, uma história imperdível. E eu achei a história legal, é uma boa história, recomendo você ler a história porque é legal e tal, mas eu tenho um problema muito sério com o ritmo desse quadrinho. Ele é muito lento. Mas não é lento porque as ações são lentas. Ele é lento porque ele tem muitas ações, entendeu? Tem muita cena que não tem nada. É só a cena acontecendo e ela não tem relação com a história principal. E eu entendo que a intenção das autoras foi justamente você colocar você nessa vibe. Então, nem tudo que acontece naquele verão faz parte daquela história principal. São só elas vivendo o verão e tal. Mas isso é um pouco perdido, fica um pouco perdido às vezes, entendeu? Você vê várias cenas acontecendo e elas não levam a lugar nenhum e você fica tipo, tá, e a história cadê? E a história cadê? Então demorou muito tempo para eu entender qual era o objetivo dessa história, né? O que eu tava lendo? Qual era a finalidade dessa história, né? Onde é que eu tava na história? Então ela me deixou assim meio perdido, porque ela não tem muito rumo, sabe? Isso me incomodou bastante, porque a história é muito boa. Se ela fosse mais enxuta, se você pegasse esse calhamaço de livro aqui e tirasse, tipo, quase metade, ficaria um livro melhor. Pelo menos eu acho, entendeu? Porque tem muita... Vamos lá, na falta de uma palavra melhor, encheção de linguiça narrativa, sabe? Tem cenas e cenas e cenas, ele vai mostrando várias vezes a mesma coisa, que eu, tipo, já entendi, né, que a menina gosta do fulano, já entendi que a outra menina pensa tal coisa, já entendi que a mãe tá com tal problema, não preciso ficar vendo essa cena várias vezes, e a cena se alonga muito, e enfim, eu fiquei com preguiça de ler no final, sabe? É uma história boa, mas é uma história que é muito prolixa, sabe? E perdeu um pouquinho da qualidade. E talvez seja por isso que é um quadrinho que ganhou vários prêmios de público, né? Então assim, ganhou esse negócio de biblioteca e do New York Times e tal, mas não ganhou nenhum prêmio de quadrinho, né? Nenhum prêmio Eisner ou um Harvey ou algo assim. O que diz muito sobre como a história é legal, porém a narrativa nem tanto. Enfim, fiz minha crítica até um pouco severa em relação à história, mas entendo que é legal, tá, gente? É uma história legal. Ela só é contada muito devagar, mas é uma história legal. Mas eu tenho que falar aqui, com certeza, da arte dessas meninas. Porque, sério, é absurdo, é absurdo. A partir de agora, isso aqui é uma nova referência que eu tenho para vários tipos de representação de coisas. Porque o jeito como elas desenham, na verdade, ela, né? Quem desenha é a Julian. Como ela desenha natureza, como ela desenha floresta e desenha
carros, desenha cidade. É um negócio que eu fiquei de queixo caído. É muito bonito esse desenho, gente. Então assim, isso aqui que vocês estão vendo são as notas da Letícia. A Letícia começou a ler esse livro e ela começou a botar um monte de post-it em referência para ela estudar. E tem um pouquinho de post-it, tem bastante na verdade, né? Dá pra ver que tem muita coisa legal aqui. Então isso aqui é uma biblioteca de narrativa visual. Tem muitas coisas legais usadas aqui. Elas só são usadas muito devagar, como eu já disse. Para começo de conversa, ela tem uma paleta toda em azul. Então só tem uma cor, né? São tons de azul. Então é um azul clarinho, um azul mais escuro que parece preto, e o fundo, que é uma cor também, né? Que é como se fosse o branco. Não é branco porque o papel é pólen, então é um amarelado e tal. Então é isso, são 3 cores, né? Ela só tem 3 cores para trabalhar e ela consegue dar nuances incríveis. É muito detalhado só com 3 cores. E me lembra muito do que o MacLeod faz com o escultor, porque a proposta é muito parecida, são só 3 cores e ele dá nuance através da dinâmica das 3 cores. Então, quando, por exemplo, tá de dia, ela usa a cor base como cor da pele e bota a cor intermediária como sombra. Quando tá de noite, quando tá escuro, né, ela bota a cor intermediária como cor da pele, a cor escura como sombra e a cor clara, né, a cor natural da página, como brilho. Então, é saber usar só 3 cores de forma inteligente para passar clima, para passar emoção, para passar um monte de coisa só com 3 cores. E como eu sempre digo aqui, é muito fácil falar muito com muito. O difícil é falar muito com pouco. Então, só 3 cores, muita coisa para falar, excelente, sério. Além do mais, essas cores frias passam um pouco dessa vibe de que é um verão que era para ser divertido, mas é meio monótono e um pouco entediante e tem problemas, tem uma questão pessoal das personagens, todas estão todas com algum tipo de problema emocional e tal. Então, o azul te coloca no clima certo. Então, é uma cor bem assertiva para esse quadrinho. Mas falando da arte especificamente, do traço dela, sério, assim, referência de pincel. Isso aqui, sério, ela usa pincel de todas as formas possíveis. Pincel bonitinho, com a linha certinha, pincel tremido para fazer alguns efeitos, pincel seco para dar textura. Ela consegue fazer muita coisa com pincel, sério. Quer estudar pincel? Estudem Eisner, depois estudem Reinhard Kleist, depois estudem essa menina. Ela é muito boa com pincel. E o que ela consegue fazer aqui para representar algumas coisas, só ela consegue fazer. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso antes, tá? Então alguns exemplos de como ela representa coisas que podem ser muito úteis para você que quer desenhar e não sabe como desenhar essas coisas. Então olha como ela desenha água em movimento. É muito bonito, é muito fluido, entendeu? Como ela não coloca linhas na água. A água não tem definição, né? A água é muito mais fluida, muito maleável, então ela não define a água. A água é sempre uma massa. Ficou muito bonita, ela usa o pincel para dar as ondas, fica excelente. Até quando a água está em perspectiva, ela dá essa perspectiva certinha, só com aquelas 3 cores, é muito, muito bom. Uma coisa que eu achei muito legal é que tem uma cena que ela tá escrevendo num vidro tipo empoeirado assim, e ela consegue fazer o efeito do dedo passando na poeira com 3 cores. Isso é muito bom, parece uma fotografia e só tem 3 cores. Ela consegue botar uma cor clarinha na poeirinha que tá logo na parte que você passa para parecer que tem um volume. Sério, estudem como essa menina desenha poeira. Parece uma coisa idiota, mas é incrível, sério. O que ela faz com madeira também, as texturas que ela dá na madeira são excelentes, cara. Ela faz com que, ao meu ver, eu não tenho certeza, mas parece pincel seco. Então ela faz um pincel seco ou um pincel simulado digitalmente, aí eu já não sei dizer porque é uma cor, né? Talvez seja digital, eu acho que é pincel digital. Mas de qualquer forma, ela simula um pincel muito maneiro para dar a textura certa na madeira. Então a textura da madeira não é a textura dela em si, é a textura dela em relação à luz. Então quando tá bem iluminada, ela tem uma textura. Quando tá iluminada por, sei lá, uma lâmpada, por um lampião, uma lanterna, é outra textura. A textura se adapta à luz que está se batendo nela, porque é assim que o mundo real funciona, né? Você só vê a textura porque a textura das coisas depende da luz que bate nelas. Então ela consegue ver isso, reduzir o mundo real, né? Como a luz funciona no mundo real, a 3 cores e aplica isso no quadrinho. Então, texturas, especialmente texturas de madeira, vejam esse quadrinho, é excelente como referência. E por último, uma coisa legal que ela faz, que não é agora tanto de desenho, é mais narrativa mesmo, que é como ela sobrepõe o tempo. Então tem situações em que passa bastante tempo, né? Passa um tempo mais descontraído, é pra você perder a noção do tempo, digamos assim, né? E pra fazer isso, ela coloca os mesmos personagens várias vezes no mesmo quadro. Então é como se aqueles personagens estivessem passeando por aquele quadro. Então elas estão nadando várias vezes no mesmo quadro, estão dançando várias vezes no mesmo quadro. Então isso quer dizer duas coisas, quer dizer que o tempo esticou e quer dizer que os personagens se movimentaram muito, né? Isso é muito legal, gente. Isso é como se fosse aquelas montagens de filme, quando você bota, tipo, sei lá, tem alguém
construindo uma casa, aí tem tipo, para construir uma casa, aí ele tipo desaparece, aparece outra posição, construindo outra parte, mas aparece outra posição, batendo tal coisa. Só que isso no cinema já ficou meio cafona, né? Essa coisa de desaparecer, tipo fade in, fade out de personagens na mesma cena. Aqui não, ao invés de você ter fade in, você bota eles sobrepostos, mesmo justapostos um por cima do outro, e fica muito legal, né? Porque você multiplica as camadas de tempo no mesmo espaço. Sério, isso é muito legal, tem gente que estuda isso, inclusive um amigo meu, Caetano, o mestrado dele é sobre o tempo nos quadrinhos, então vale a pena você estudar, se você se interessa por isso, procurar pesquisas acadêmicas que falam sobre o tempo nos quadrinhos, é um negócio bem interessante. E como se não bastasse tudo isso, ela ainda é muito boa em usar onomatopeias, né? Porque a gente tem essa noção de que onomatopeia é um negócio que é tosco, é datado, mas aqui é um quadrinho sério que usa muita onomatopeia, muita mesmo, e elas são bem elegantes, né? Não são onomatopeias gigantes, tipo crash, cabum enorme na tela. São coisas pequenininhas, tipo o som da chuva batendo no telhado. Então é tipo tec, 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 tec. Vários tec-teczinhos no telhado batendo e é som, entendeu? E não só som, ela faz um negócio também que eu não sei nem se a gente pode chamar de onomatopeia, né? Porque é como se fosse vou definir como onomatopeia de verbo. Então quando alguém, sei lá, tipo, pega alguma coisa, você bota tipo, pegou, né? Ou então tipo, abriu uma portinha, tipo, abriu. Né? Ou então faz assim, tipo, bocejou, né? Então são onomatopeias que dizem respeito a verbos, né? A coisas que aconteceram, a ações. E isso é muito elegante, muito bem usado. Então eu recomendo fortemente vocês olharem para esse quadrinho como referência de desenho, de uso de onomatopeia. Sério, é um quadrinho que a história é legal, vale a pena, ela só é um pouco arrastada, mas o desenho é excelente. Então, This One Summer, vale a sua leitura, definitivamente, tá? Se você quiser comprar na Amazon, o link tá aqui embaixo para me ajudar no canal. Vocês já leram? Não leram? Comenta aqui embaixo sobre isso. E aproveita que tá aqui no comentário já e comente que livro eu deveria dissecar semana que vem, tá? Então deem alternativas aí, eu tô meio sem saber o que eu vou ler agora. Então me deem dicas de leitura e eu vou tentar ler algum livro desses para vocês para dissecar semana que vem, tá bom? É isso, gente. Então, muito já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!